Nós tivemos na semana passada, desde o meio da semana passada, a Shot Fair em Joinville, Santa Catarina. É a maior feira de armas do segmento armamentista, não só armas de fogo, equipamentos de segurança, entidades ligadas ao tiro desportivo, e sim, muitas discussões, muitas clínicas em torno da questão das armas de fogo, diversos painéis, palestras, um maior evento do setor em toda a América Latina. E este ano, a Shot Fair aconteceu logo após a publicação do famigerado Decreto do Caos, que é o decreto o 11.615, que praticamente quer aniquilar a possibilidade de acesso às armas no Brasil em um prazo de até 3 anos. Como eu disse aqui na semana passada, isso ficou bastante claro que é uma estratégia, é um primeiro ato de uma estratégia para desarmar a população brasileira em até 3 anos, e isso esperava-se que tivesse dado uma esfriada no setor. Muitos questionaram, inclusive, se haveria uma movimentação efetiva na feira. E o que nós vimos lá em Santa Catarina nesses dias em que pude estar lá, tive a oportunidade de ministrar uma palestra em um painel simplesmente com as duas maiores referências conhecidas na questão das armas, a maior referência brasileira, o Bené Barbosa, e a maior referência mundial, o professor John Lott Jr., estava lá conosco, dividimos o mesmo painel. E o que nós vimos ali foi a força que a cultura de acesso às armas no Brasil já alcançou. E isso é absolutamente emblemático, absolutamente importante, porque demonstra que mesmo diante de tanta perseguição como esse setor vem sofrendo, diante dos atos que são absurdos, os atos normativos absurdos, ideologicamente movidos sem nenhum tipo de técnica, como aquele decreto lá, o 11.366, logo o primeiro ato do governo atual, de janeiro, suspendendo atividades esportivas. Que absurdo, é inconstitucional, vamos ficar dizendo isso aqui o tempo todo. Não importa, porque a nossa Suprema Corte não está mais ligando para o que é constitucional nem o que é inconstitucional na questão das armas, mas é inconstitucional, era ou seria, né? Deveria ser. Pelo texto da Constituição, é manifestamente constitucional. E agora sai um outro decreto insistindo nessa inconstitucionalidade, criando obstáculos ao funcionamento de clubes de tiro. Um presidente da República que vem a público e diz que ele pediu que o objetivo, o que ele queria, que o propósito do ato fosse fechar clubes. Ele está falando em fechar entidades esportivas. Ele está falando em violação direta, manifesta, e flagrante, escancarada ao artigo 217 da Constituição Federal. É como se o presidente da República, é como se não, o que ele fez? O presidente da República foi em rede nacional e disse: eu cometi uma ilegalidade, eu cometi uma inconstitucionalidade. E aí todo mundo, ó, bota a mão no rosto e finge que não viu. Bota a mão aqui no ouvido. Um macaquinho, sabe? Bota a mão no ouvido, finge que não ouviu nada e bota a mão na boca que é para não falar nada. É isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Ele vai na rede nacional, confessa, desviei a finalidade do ato, pratiquei um ato completamente inconstitucional. E aí todo mundo, ó, não sei do que ele está falando, não. Por quê? Porque é da esquerda, a esquerda pode tudo. A esquerda pode fazer o que quiser. Aliás, a decisão do ministro Gilmar Mendes, lá ainda contra o decreto 11.366, deixou isso bastante evidente. Não vou analisar aqui esse questionamento. E tudo que vier discutindo esse decreto está errado porque o governo está certo na questão das armas. Então a gente está vivendo um regime de exceção. A gente tem que entender isso. Tem que entender isso. E mesmo sob esse regime de exceção, tivemos um setor ou uma feira de um segmento que é o segmento mais perseguido, extremamente movimentado. Uma feira que contou com inúmeros expositores, uma participação de público fortíssima e muito mais importante do que isso, com a evidente formação de uma consciência ideológica sobre a importância do acesso às armas, como era impensável no país há 5, 6 anos.
Quem circulou por lá percebeu um público muito consciente a respeito da representatividade que é o acesso às armas, que é a expressão da liberdade. A possibilidade de acesso às armas nada mais é do que a máxima expressão da liberdade que o indivíduo pode alcançar. É o seu poder de autodeterminação. É o que lhe garante a sua autoafirmação. E isso ficou absolutamente claro. E ao ficar claro, isso fica demonstrado que não vai ser fácil dobrar esse segmento. Que a consciência populacional a respeito desse direito está se multiplicando. Ela é forte e vem crescendo. Então, perseguir esse segmento não vai ser uma tarefa muito fácil. Pode-se tentar aí, claro, e vai se tentar as manobras políticas, as manobras legislativas para sufocar o setor. Mas isso não vai ser facilmente aceito, porque a cultura já está implementada. A cultura já está se sedimentando. E como nós dizemos aqui sempre no Visada, é o caminho. A cultura, a formação da consciência cultural, a ocupação dos espaços socioculturais é o fundamental para sedimentar qualquer tipo de ideologia. E isso está acontecendo no setor de armas de fogo. E a feira lá em Joinville demonstrou isso de modo muito claro. Esperemos que ainda consigamos expandir cada vez mais esse tipo de consciência e que no ano que vem tenhamos ainda maior participação.